Olá, professores! Nesse encontro vamos discutir o tema debate argumentativo, ou em outras palavras, a realização de um texto argumentativo oral, discursivo, através de um debate entre os estudantes da turma. Quando nós consideramos esse tema, o debate argumentativo, é importante termos em mente que os estudantes do nono ano, que em média têm aí entre 13 e 15 anos de idade, eles já passaram pelo estágio de desenvolvimento da competência linguística e estão aprimorando agora as suas habilidades sociodiscursivas. Isso significa dizer que eles já compreenderam, em tese, o sistema informal da língua materna, que envolve, por exemplo, a exploração das 10 classes gramaticais, e agora eles estão sendo orientados a melhor forma de utilizar, de fazer uso do sistema linguístico formal em práticas sociais reais. Isso é, então, a competência sociodiscursiva desenvolvida nessa faixa etária. Quando nós consideramos o debate argumentativo, o professor precisa ter o cuidado de fazer a seguinte ressalva. Tradicionalmente, o ensino da língua portuguesa em sala de aula, ele prioriza a escrita em detrimento da fala. Então, existe a tendência de se considerar a fala, a oralidade, como característica de um tipo de linguagem formal e a escrita como característica de linguagem formal, que é um equívoco. A oralidade tanto pode ter traços de formalidade, é o caso, por exemplo, de uma palestra, quanto traços de formalidade, uma conversa entre amigos, por exemplo. Então é importante que o ensino de língua portuguesa também se volte para o desenvolvimento da oralidade. Isso tem a ver com o aprimoramento de duas habilidades importantes para os estudantes do nono ano. Essas habilidades são, primeiro, habilidades relacionadas à sociocognição. Então, a argumentação faz com que o aluno, primeiro, tenha controle emocional, desenvolva a sua oralidade, consiga se expressar melhor, desenvolver verbalmente aquilo que ele pensa, o que ele sente, as suas opiniões. Além disso, desenvolve também a sua capacidade de raciocínio lógico, de desenvolvimento argumentativo, de postura. Bom, além dessas habilidades sociocognitivas, nós também temos o dever, como professores, como educadores, de dar importância também à formação cidadã e humana desse estudante. Em uma democracia, como nós sabemos, é muito importante que todas as opiniões, os posicionamentos, eles sejam expressos, publicizados, manifestados a partir da argumentação. A argumentação é um traço de democracia. Então, estudantes do nono ano que estão aprendendo a melhor se expressar em interações sociais, estão ampliando o seu círculo de amizades, estão começando a frequentar outros contextos sociais, outras práticas sociais. Eles precisam, portanto, aprimorar a ideia do bem falar, da oralidade, do tratamento para com os seus pares na vida social. Então, nesse sentido, eu separei aqui 5 elementos que nós devemos explorar em sala de aula quando o assunto é o debate argumentativo. Assim como o texto argumentativo ou o artigo de opinião, o debate ele é formado fundamentalmente a partir da argumentação. Então, o primeiro traço característico, o primeiro elemento que nós devemos explorar aqui, no caso debate argumentativo, é fazer o aluno perceber a diferença entre fato, opinião e argumento. É a partir da diferença entre esses 3 conceitos que ele vai desenvolver o seu texto oral, seu discurso argumentativo. O fato diz respeito ao acontecimento em si, que é coletivo. Então, todo mundo tem ideia do que é o fato é o mesmo para todos. A opinião diz respeito ao plano particular ou individual, é a sua interpretação a respeito daquele fato. E o argumento é a sua estratégia particular de compreensão e persuasão da sua interpretação sobre esse fenômeno. Então, o primeiro elemento que nós devemos discutir é a distinção entre fato, elemento e argumento. O segundo aspecto é, evidentemente, a seleção e a exploração do tema. Um debate argumentativo ele tem um tema definido, evidentemente. Por quê?
Um texto argumentativo, seja ele oral, seja ele escrito, ele se caracteriza por um conjunto de argumentos que são articulados em defesa de uma determinada tese. Todos esses argumentos, eles convergem para a defesa ou para o posicionamento de uma postura bastante específica, bastante determinada. Essa opinião tem que ser expressa e clara. Então, ter compreensão do tema é fundamental para que qualquer tipo de argumentação seja veiculada. Claro, se o estudante não conhece um tema, como ele pode, então, desenvolver argumentos para defender ou para se posicionar contrário a esse tema? O terceiro elemento que eu trago aqui diz respeito à estrutura do debate argumentativo, desse tipo de gênero. Quando nós estamos no plano da escrita, a gente estuda e ensina muito frequentemente a estrutura basilar de um texto argumentativo. Introdução, onde se apresenta o tema e já dá a indicação do que será defendido. O desenvolvimento, que são os parágrafos em que se apresenta a argumentação propriamente dita, e a conclusão, onde se encerra o pensamento e se ratifica o posicionamento do autor. No caso da oralidade, nós temos precisamente a mesma estratégia. Nós temos uma fala introdutória, em que nós vamos nos apresentar ao público e indicar qual tema sobre o qual nós vamos discorrer. Temos também as falas dedicadas a sua argumentação propriamente dita, os dados, as informações que a gente traz para defender o posicionamento e o encerramento da reflexão, do debate propriamente dito. Então, é importante também fazer com que o aluno perceba o raciocínio lógico que compete a qualquer tipo de argumentação. O quarto ponto que eu trago aqui são as estratégias argumentativas. Essas estratégias existem também no texto escrito. É importante, nesse caso do tema específico desse encontro, você, professor, discutir também essas estratégias no plano da oralidade. Você, professor, pode fazer uma seleção dessas estratégias que eu vou mencionar, mas, a meu ver, são as estratégias que estão mais próximas do domínio desses estudantes. Essas estratégias são comparação, se comparam realidades distintas, autorização, enquanto se faz menção ao argumento, a algum dado de especialistas, exemplificação e enumeração também são bastante comuns, e a relação de causa e efeito, em que se defende uma determinada opinião a partir da ideia de justificativa. Além desses quatro elementos, o quinto e último elemento que eu faço questão de ressalvar aqui é o trabalho também com a linguagem corporal. A gente se importa muito com a linguagem, no seu aspecto verbal, mas quando há um debate argumentativo, o corpo faz parte do debate. Como o aluno projeta a voz, qual a sua postura com os pares, com o público e como ele se expressa.